Muito bem, amados e amadas, estamos aqui novamente. Hoje nós vamos fazer uma continuação do sermão da semana passada. Ô glória! Então, abra sua Bíblia em Mateus 14, porque nós vamos ler o mesmo texto e nós vamos falar de algumas coisas que nós não conseguimos falar mais claramente na semana passada, por causa do tempinho, né? A gente tenta ficar ali entre 30 minutos, no máximo 35 minutos de vídeo. Você vai abrindo sua Bíblia em Mateus 14 e eu vou cumprimentando você, dizendo que é uma alegria poder enviar esse vídeo para o pequeno grupo lá do Pau da Fome, aqueles amados e amadas desse pequeno grupo, liderado aí pela irmã Beth, uma irmã querida e amada. Eu deixo aí um grande abraço para vocês e aproveito também para lembrá-los de que a partir de amanhã, durante 15 noites seguidas, nós teremos o evangelista Joel Santos. Como eu já mandei o vídeo, e eu tenho certeza que a irmã Beth enviou para todos vocês, e eu mandei também para vários amigos, vários queridos, através do WhatsApp, vocês já conhecem quem é o evangelista Joel. Então, assim, não percam essa oportunidade, porque serão 15 noites muito abençoadas. Eu tenho certeza de que se você for, fará uma grande diferença na sua vida espiritual, na sua jornada aqui nesta terra, e você, assim, certamente verá a presença de Deus naquele lugar. Lá na igreja Adventista do Sétimo Dia do Rio Grande, na rua Oriente Novo, número 10. Começa amanhã, sábado às 19h30 e vai até o dia 31, 15 noites seguidas, tá bom? Então, eu desejo que tudo esteja bem na tua vida, que você continue protegido e guardado pelo Senhor, inclusive dessa peste que tem assolado esse mundo, tá bom? Vamos aqui fazer uma breve oração e vamos ao texto bíblico. Maravilhoso Deus! Vamos voltar aqui a Mateus 14 para abordar algumas outras coisas aqui importantes que talvez tenham passado muito rapidamente no sermão anterior. Deus, agora que nós estejamos em paz, estejamos envolvidos pela presença do Espírito Santo e possamos aproveitar melhor as Sagradas Escrituras e sermos abençoados em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Mateus 14, nós já dissemos na semana passada que o texto que nós lemos, que foi de 22 a 33, só existe por causa do texto que está escrito de 13 a 21, o milagre da multiplicação dos pães. E aí o 22 a 31 33, só vai acontecer por causa do anterior. E o de 13 a 21 também só acontece por causa do verso 12 de Mateus 14. Mas não é essa abordagem que eu quero fazer com vocês aqui hoje. Eu poderia falar coisas muito interessantes sobre essa questão aqui da notícia que Jesus recebeu da morte de João Batista. Mas isso vai ficar, quem sabe, para o próximo sermão. Hoje eu quero ler novamente o texto de 22 a 33 e vou fazer uma abordagem sobre uma parte desse texto, tá bom? E aí, vamos lá. Verso 22 de Mateus 14 diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E
Despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Grava bem essa partezinha aqui, tá bom? Porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, grava também essa partezinha aqui, tá bom? Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, repare só, lá no verso 24 era porque o vento era contrário. Agora aqui no verso 30, o vento era muito forte. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o. Ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E o último verso, eis, verso 33, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Queridos, vamos voltar aqui ao finalzinho do verso 34. Você que está assistindo esse sermão agora e não assistiu o anterior, eu recomendo que você lá no canal do YouTube, se você clicar lá em inscrever-se, você recebe esse vídeo automaticamente. Mas se você for lá no canal, onde esse vídeo foi publicado, você tem dezenas de outros sermões. E o anterior a esse é falando exatamente sobre esse mesmo texto. Se você assistir o primeiro e assistir esse aqui depois, as coisas vão ficar bem mais compreensíveis, bem mais claras. Bom? Então nós vamos aqui ao verso 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Sabe o que eu acho assim curioso no mundo evangélico? E eu faço parte dele, eu sou um cristão, então é melhor que eu diga até no mundo cristão, na sua grande maioria hoje, há um tipo de teologia que dá uma ideia de que se você se tornar um cristão, você agora tem que prosperar, você tem que, ser muito abençoado, você tem que... Mas tudo isso no sentido de propriedades, de bens, e não no sentido de ser abençoado com a salvação, de ser abençoado porque você agora recebeu o título de Filho de Deus, de que você vai reinar para sempre com o Senhor por toda a eternidade, de que você vai viver numa terra
que não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, porque segundo as Escrituras, tudo isso aqui e muito mais, que Paulo diz até que nós não temos condições, a nossa mente não consegue alcançar as maravilhas que estão preparadas para nós. Então, nesse sentido, realmente o cristão é muito abençoado, como por exemplo, o fato de Jesus ter morrido e ressuscitado, venceu a morte, que era o resultado do pecado. Agora, nós também poderemos um dia sermos ressuscitados e também viver para sempre. Ou seja, a morte não é o final da nossa história. Não é muita bênção? É muita bênção mesmo, aquele que deseja ser cristão. Mas há uma distorção, e aí se fala de coisas assim que não são bíblicas. Não são bíblicas. Mas aí, voltando aqui, olha só. Porque o vento era contrário, no verso 24. Sabe, queridos, quando o vento nos é contrário, a sua força e a vida se torna uma luta. Ao cristão é necessário lutar mesmo nesse mundo aqui, porque esse mundo ainda está sob a dominação do mal, e nós sofremos consequências por causa disso, principalmente porque aquelas pessoas que não aceitam a Cristo em seu coração, elas são extremamente egoístas, e elas causam mal extremo aos seres humanos, ao seu próximo, né? aos outros seres humanos. Então, o que esse texto aqui vai nos mostrar é que, apesar do vento nos ser contrário, e isso contrário à nossa força, e a nossa vida se torna uma luta, Jesus estava ali para ajudá-los. Logo que tinha surgido a necessidade, Jesus estava ali para ajudar e para salvar. Olha só que coisa maravilhosa. Na vida, frequentemente, o vento, queridos, nos é contrário. Isso é muito comum, muito comum. Há momentos em que estamos contra ele e a vida se converte em uma luta desesperada conosco mesmo, com nossas circunstâncias, nossas tentações, nossas tristezas, nossas decisões. Note que eu repeti aqui a palavra nossas e nossas. Quer ver? Olha só, se converte em uma luta desesperada conosco mesmo, com nossas circunstâncias, nossas tentações, nossas tristezas e nossas decisões. É isso mesmo. É porque, como nós somos seres imperfeitos, nós acabamos tomando muitas decisões que vão nos causar dor e tristeza. Elas não têm nada a ver com a ação de Deus. Foram as nossas próprias escolhas que nos enfiaram na tempestade. Eu já expliquei no sermão passado, vou falar rapidamente, que esses discípulos foram compelidos por Jesus a entrar no barco e atravessar lá para a outra margem. Eles iam parar em Genezaré. Como os discípulos estavam contrariados, eles não queriam ir, e eu não vou explicar, está no sermão anterior por quê, eles se demoraram a entrar naquele barco, e acabaram entrando no barco já no finalzinho do dia, já quase escurecendo. Se eles tivessem obedecido a Jesus, entrado naquele barco de imediato, sem murmuração, sem dúvidas, sem questionamentos, eles teriam enfrentado aquela tempestade? O que lhe parece? Mas aqui o texto deixa isso assim bem subentendido, bem esclarecido. Se você for olhar os textos
de Marcos e de João, que o coração deles estava endurecido e a consequência é que eles não tomaram boa decisão. Entendeu o que eu acabei de ler para você aqui agora? As tempestades acabam vindo por causa das nossas decisões. E como esse mundo aqui não dá alívio, irmãos, não dá moleza. Se você acaba tomando decisão, contrariando a ordem de Deus, contrariando a obediência a Deus, vai colher frutos amargos na família, no emprego, nos negócios, etc, etc, etc. Em seus momentos, nenhum homem deve lutar sozinho, que é o segredo do negócio, porque Jesus chega a ele através das tormentas da vida, com mão estendida para salvar, e com sua voz clara e tranquila, ele nos incita a ter coragem e a não temer. Não foi isso que lemos aqui no texto? Sou eu, não temais. Jesus está perto e diz para que nós não tenhamos medo. Bom, o problema é a interpretação, né? E cada um pode acabar tendo uma, e isso pode causar problemas. Não importa como você acaba interpretando este incidente aqui, de qualquer modo, é muito mais do que a simples história de que Jesus fez uma vez durante uma tempestade na Palestina. É o sinal e o símbolo do que ele sempre faz pelos seus quando o vento sopra contrário. E aí, queridos, é quando corremos perigo de nos sentirmos afligidos pelas tormentas da vida, é que temos que ter a iniciativa de se aproximar de Jesus, de desejar a presença de Jesus, coisa que esses homens não fizeram. Eles estavam enfrentando essa tempestade já há aproximadamente umas 12 horas, não conseguiam atravessar esse mar e não clamaram por Jesus. E até quando ele vem, ele parecia um fantasma para eles. Olha como é que estava atormentada a mente desses homens antes de entrar naquele barco, e depois com a tempestade, ela ficou tão debilitada, tão perdida, que nem sequer se lembrar de clamar por Jesus eles lembraram. Mas mesmo assim Jesus foi até eles. E aí nós vamos entrar numa situação que já é o desfecho, quando Jesus já está lá e eles agora reconhecem que é Jesus. E aí Pedro entra nessa história aqui, no finalzinho do texto. Nenhuma outra passagem, queridos, do Novo Testamento nos revela de maneira mais completa o caráter de Pedro. Esse texto aqui, que quando Pedro diz, se és tu, começa ali no verso 28, vai até o verso 31, é quando Pedro diz, então, se és tu, me manda que vá até ti. Ou seja, Pedro agora quer andar sobre as águas também. Coisa curiosa, né? Vamos ver o que esse texto aqui nos revela sobre o caráter de Pedro. E ao revelar o caráter de Pedro, será que também não revela alguma coisa sobre nós? Porque, queridos, olha só, antes de entrar aqui em Pedro, eu queria falar aqui agora com alguns cristãos que, por algum motivo, decidiram deixar, por exemplo, de frequentar a igreja, decidiram deixar de congregar com os irmãos em Cristo Jesus, deixaram de estar no barco, ok? O barco aqui, queridos, é a igreja. Sabe por quê? Porque é lá que estavam os discípulos, dentro do barco,
é aonde deveriam estar também os cristãos que seguem a Cristo, pelo menos em alguns momentos, porque a igreja no Novo Testamento, diz a palavra de Deus, somos nós somos o templo de Cristo. Mas Paulo também diz que nós não devemos deixar de congregar como fazem alguns. E por que isso? Porque um tição, diz a palavra de Deus, tirado do fogo, ele acaba esfriando. Olha aqui, ó, você vai fazer um churrasquinho, você bota lá o carvão, acende, e depois todos eles ficam em brasa, todos eles se aquecem juntos, um passa para o outro, começa pegando fogo em um, depois se espalha e todos pegam fogo. Mas se você tira o carvão dali da churrasqueira e o coloca fora, aquele pedaço de carvão, ele esfria e apaga. Só que ele não esfria de imediato, né? Se você botar a mão lá, está queimando ainda. Mas aos poucos ele vai esfriando, e aí se apaga completamente. Ou seja, aquele barco estava cheio de homens perdidos, que é como a igreja deve ser mesmo. Todos nós estamos perdidos por si mesmos, pelos nossos esforços, pelas nossas obras, estamos perdidos. Não há nada em nós que propicie a salvação. Mas ainda perdidos, e ainda murmurando, e ainda reclamando, e ainda duvidando, eles estavam no lugar aonde Jesus se dirigiria. Olha que Jesus foi em direção ao barco cheio de homens de dúvida, cheio de homens murmuradores. Ele foi naquela direção. Lá na igreja também é assim, é cheio de pessoas pecadoras, cheio de pessoas com problema, cheio de pessoas complicadas, mas ainda é o lugar aonde Deus se dirige para salvar, como ele fez naquele barquinho. E quando esse vento aqui é contrário, foi lá no barco que eles foram encontrados, lá no barquinho. E aí, aqui a partir do verso que começa falando de Pedro, que ele pede para ir até Jesus, no verso 30 diz que a força do vento agora é muito forte. Repare que a força do vento para Pedro se tornou muito forte quando ele sai do barco. Quando você sai da igreja, querida, você fica mais suscetível, mais fácil de ser arrastado pela tormenta, pelo medo do vento forte contrário. É isso mesmo. Ainda que aquela igreja imperfeita, cheia de pessoas imperfeitas, lá ainda é o lugar aonde Deus concede toda a sua graça, aonde Deus ainda vai ao encontro, aonde Deus se manifesta poderosamente para salvar. E aí, aqui, vamos falar um pouquinho de Pedro. Pedro se inclinava a agir por impulso, né? Era um homem muito impulsivo. Sempre ele que estava na frente dessas decisões, ou seja, ele tomava decisões precipitadas, ele era o cara que sempre se precipitava, e se precipitou aqui em sair do barco. Não precisava sair do barco, Jesus já estava indo em encontro a eles. Mas o fato é que o erro de Pedro era que uma outra vez agia sem enfrentar a situação em sua totalidade, sem deixar de calcular os riscos. Não pensa direito. Vou sair do barco, vai ter consequências. Pode ocorrer de eu me afundar ainda mais. Querido, pelo menos por esse exemplo aqui, nós podemos ver que Pedro tomou uma decisão muito errada. Ele faria isso
novamente, mais adiante, lá em Mateus 26, 33 a 35, quando ele nega Jesus. Ele mais uma vez foi precipitado, Jesus querendo alertá-lo de que, Pedro, olha, aquele exemplo lá de andar sobre as águas deveria ter feito você ser uma pessoa mais centrada, mais calma, menos precipitada, mais confiante em Deus, não em você mesmo. Mas lá em Mateus 26, ele mais uma vez vai ser aquele homem precipitado e ele vai dizer que não, Senhor, eu até morro por ti, não é isso? Muito bem. Mas está aqui Pedro com a sua impulsividade e saindo do barco. Há pecados muito mais graves do que esse de Pedro, porque todo o problema de Pedro consistia em que ele obedecia ao seu próprio coração. Mas esse coração dele, ele achava que estava sempre certo. Mas ao mesmo tempo, o instinto do coração de Pedro, o instinto maior do coração de Pedro era o amor a Cristo. Ele não deixava de amar a Cristo, mas era assim, precipitado, se afastava do barco, dos irmãos, da igreja, fazia essas coisas erradamente, mas ele tinha um coração que amava a Cristo. O segundo aspecto que nós podemos aprender com Pedro aqui é que, devido a esse agir por impulso, ele cometia frequentes erros. Perdão, queridos, eu estou sem água aqui, eu estava precisando de uma aguinha. O Jesus sempre deixou claro que aqueles que deveriam segui-lo deveriam entender que o mundo era cruel e que o mundo ia cobrar deles um preço muito caro. Ele falou isso em Lucas 9, 57 a 58, deixou isso claro também em Mateus 16, 24 a 25. Jesus era completamente honesto com os homens. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Disse uma vez para eles que eles deviam ter só a roupa do corpo, uma sandália e uma pochetezinha que estava de bom tamanho para segui-lo. Jesus é muito exigente, Muito exigente. Mas ele também diz que nada faltaria a eles, que ele cuidaria de tudo. E é isso que a gente precisa entender. Bom, Jesus sempre fazia ver quanto era difícil segui-lo, que o caminho cristão não seria fácil. Uma boa medida dos fracassos cristãos se deve a que se age movido por um impulso emocional sem calcular os riscos. Esse é o grande problema do cristão. Ele acaba agindo como agem as pessoas do mundo. Só que as pessoas do mundo, querido, eles usam de artifícios, eles usam de malandragem, e quando não dá certo, eles vão tentar passar o problema para outra pessoa. Por exemplo, o cara comprou um carro por impulso, não pode pagar, e agora está ferrado, e o carro deu problema, vai custar uma grana para consertar. O cara do mundo, o cara que não tem padrão de amor cristão, de responsabilidade para com o seu próximo, ele vai tentar empurrar esse problema para alguém, se livrar do problema e deixar a pessoa se lascar. Ele não vai pagar mais nada, vai usar o carro até moer, vai estragar tudo e nunca mais vai pagar aquele financiamento. Ou seja, ele não está nem aí. Ao cristão não é dado essa oportunidade, querida. O cristão tem que ser um homem honesto, tem que ser um homem digno. Então tem que fazer as coisas com bom senso, com cuidado, pensando nas orientações sábias da palavra de Deus. Então, não deve um cristão fazer certas coisas como os homens do mundo fazem, porque eles sabem se livrar disso. E você, cristão, não deveria fazê-lo. Bom, terceira coisa que a gente pode aprender aqui com a história de Pedro. Em última instância, Pedro nunca fracassava. Por quê? Porque no momento de seu fracasso, ele se ligava a Cristo. O especial em Pedro aqui é que cada vez que fracassava,
voltava a se levantar e os seus fracassos o aproximavam cada vez mais de Jesus Cristo. Ao invés de sair do barco e nunca mais voltar, Pedro sempre voltava. Ele pede socorro, Cristo segura a sua mão, e para onde ele volta com Jesus, queridos? Para onde Jesus leva Pedro? Para o barco da confusão, para a igreja dos murmuradores, para a igreja dos irmãos que brigam, para a igreja dos problemas. Aquele barco estava assim, a igreja cheia de tempestades, cheia de trovoadas, cheia de circunstâncias terríveis. Mas foi lá para dentro que Jesus levou Pedro. Que coisa impressionante. Como se diz com muita certeza, queridos, um santo não é uma pessoa que nunca cai. Um santo é um homem que se levanta e segue para frente cada vez que cai. Os fracassos de Pedro o incentivavam a amar cada vez mais a Jesus Cristo. Os teus fracassos e as tuas quedas te aproximam mais de Cristo, te aproximam mais da igreja de Cristo, ou te afastam cada vez mais? A diferença que há entre um e outro, sabe o que é? É que quando Pedro caía, ele estendia a mão e falava: Senhor, salva-me. E quando você deixa Jesus e a igreja para trás, é porque você deixou de levantar a mão. Você a encolheu e você endureceu o seu coração. E se você hoje está ouvindo esse sermão, se esse sermão está sendo diretamente para você, então, querido, ouça Jesus indo até você, estendendo a mão. E se você estender a sua mão, Ele vai tirar você dessa tempestade. Mas lembre-se, vai levar você de volta para o barco, de volta para a igreja. Exatamente porque esses versículos terminam com uma grande verdade eterna. Quando Jesus entrou no barco, o vento cessou. A grande verdade é que em qualquer lugar que está Cristo, a tempestade mais violenta se torna em calmaria. Eu tinha uma história para contar aqui de São Francisco, mas vou pular porque a hora avançou muito. Quem sabe no próximo sermão eu falo sobre isso. Assim como Jesus foi ao encontro dos discípulos para socorrê-lo na alta madrugada, começando ali a madrugada, para mais ou menos entre 3 e 6 horas da manhã, Ele vem ao nosso encontro para nos dizer: tem de bom ânimo, sou eu, não temais, lá no verso 27, lembra? E nos convida a andar com Ele por sobre o mar das aflições. A tempestade não tinha parado quando Ele estava andando com Pedro, a tempestade continuava. E mesmo que a nossa falta de fé nos faça submergir, Ele está pronto a atender ao nosso grito de socorro. Salve-me, Senhor. Cristo não nos prometeu uma vida só de alegrias neste mundo, pelo menos neste mundo, mas prometeu estar sempre por perto para nos estender a mão e nos conduzir à sua embarcação em segurança. A sua embarcação em segurança, que aqui nesta terra é representada pela sua igreja. Ainda que imperfeita, ainda que cheia de problemas, a igreja do Senhor é a menina dos seus olhos aqui na terra. Que o nosso cristianismo, queridos, fica aqui o apelo final, não seja baseado no que Deus pode nos oferecer, mas no amor pelo que Deus nos deu, o melhor do céu para nos salvar. Ele nos deu Cristo Jesus. Que a nossa adoração a Cristo seja um constante testemunho a declarar o finalzinho do texto: verdadeiramente és filho de Deus. Queridos, a Deus toda a honra,
toda a glória e todo louvor, porque Ele é o Deus único e verdadeiro, o único que é capaz de acalmar a tempestade. Quando Ele entra no barco, a tempestade cessa. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.